Os pais se separam. A criança tem, a partir desse momento, uma nova convivência, uma nova realidade. Dias para ver o pai, a mãe. E quando ele ou ela não aparece, não vem buscar, ela pode alimentar, essa criança pode alimentar que está sendo rejeitada. Já imaginou que esse sentimento dentro dessa criança? Vamos saber mais agora com a psicóloga Juliene Pimenta, que está com a gente aqui hoje. Juliene, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica, eu que agradeço. Ó, e você também pode participar, porque essa situação é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, olha, 99897.000. Às vezes, os pais que se separaram, né, a família toda, não percebem que essa criança está com esse sentimento, não é, Juliane? É, realmente. Esse momento de separação é tudo muito confuso, né, Mônica? Os pais ficam tentando entender, tentando se reorganizar ali na dinâmica familiar. Às vezes tem muito conflito também, às vezes é uma separação muito conflituosa. E aí acaba que ninguém olha para a criança, para os filhos, né, do casal que está se separando. Às vezes esse papel fica para outras pessoas, para avô, para avó, né, mas os pais mesmo não olham para a criança. E aí, às vezes, não percebem que isso afeta e muito a criança. Porque a criança, ela está, muitas vezes, ali até o início da adolescência, da fase adulta, ela está na formação da sua personalidade. Então, ela precisa de atenção, ela precisa de ter os pais ali com ela, né? Ali ela está aprendendo o que ela vai levar para a vida. Então, se ela não recebe a atenção desses pais, ela vai aprender o quê? Que ela nunca vai ter a atenção das pessoas. E aí, às vezes, isso, né, os pais não têm noção disso, não têm consciência do quanto é importante dar atenção para as crianças. Por exemplo, às vezes acontece, o pai marca de buscar a criança, não vai, da mesma forma a mãe, enfim, e isso tem consequência lá na frente, né? Muito, muito. Às vezes eles dão desculpa, né? Ah, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não posso ir, não posso buscar. Mas dá desculpa pro adulto. A criança não entende assim. A criança entende o quê? Que o meu pai, minha mãe não gosta de mim. Ele não me quis, porque, não me quis. Isso, realmente. Por que será que não veio? Porque não me quis? Porque eu não sou uma criança boa? E aí isso fica ali, né, na mente da criança. A criança, quanto mais isso vai acontecendo, pior vai ficando, né? Mais a criança vai acreditando que os pais realmente não gostam dela, que ela é uma pessoa rejeitada. E quando ela crescer, quando ela se tornar uma adulta, ela vai ser uma adulta com essa sensação de rejeição, com essa crença de que ela é uma pessoa rejeitada. Juliane, ela vai dando sinais, assim, né? De repente ela chora naquele momento, ai, meu pai não veio, ai, minha mãe não veio. Ela chora naquele momento, mas ao longo dos dias ela vai dando sinais dessa rejeição? Sim. Como as crianças têm uma dificuldade ainda de falar sobre o que estão sentindo, elas demonstram muito pelo comportamento. Então, elas mudam o comportamento. Às vezes, elas choram demais, assim, né? O pai, a mãe que convive sabe que está chorando demais. Às vezes, acontece da criança ficar com raiva de quem está com ela. Então, por exemplo, o pai não veio buscar. E aí a criança expressa a raiva para quem? Para a mãe. A mãe, às vezes, procura a gente e fala, nossa, mas será que a minha filha está com raiva de mim? Não é raiva de você, ela está expressando a raiva. Como o pai não estava ali para ela expressou para a mãe, ela expressa para quem está em casa. Então, às vezes, fica um pouco mais tímido, fica mais calado, perde assim um pouco a vontade de escolher as coisas, tudo para ela tá bom, entendeu? Então tem muita criança que fica assim, às vezes demonstram assim, filha, qual roupa você quer vestir? Ah, não sei, mãe, qualquer uma. Fica assim, fica indiferente. Fica indiferente, perde a vontade, porque é como se diz, ninguém gosta de mim mesmo, então tanto faz a roupa que eu vou vestir, entendeu? Então às vezes começa a demonstrar dessa forma, com esses comportamentos assim. Não quer ir para a escola? Não quer ir para a escola. Às vezes acontece assim às vezes não querer depois ir para casa do pai, né? Aí, não, eu decidi ir buscar. Aí a criança já não quer. Não, agora eu não quero, né? Porque aí já ficou magoada. Entendi. Entendeu? Então, é a forma dela expressar. É por comportamentos. Às vezes, os comportamentos na escola também contam, né? Então, assim, às vezes a gente vê os professores comentando com os pais que a criança mudou de comportamento, né? Pode acontecer de ficar mais agressiva com outros coleguinhas ou pode acontecer de ficar mais quieta no canto. Vai depender de cada criança.
A gente vai fazer uma pausa com essa conversa aqui com a Juliene e você pode participar com a gente fazendo a sua pergunta pelo 998971000. E a gente volta a conversar agora sobre quando a criança se sente rejeitada por um dos pais. E isso pode acontecer principalmente depois da separação. E a gente recebe a psicóloga Juliene Pimenta com a gente aqui hoje, trazendo essa preocupação e esse alerta, né? Para que a gente não tenha aí crianças, adolescentes e adultos adoecidos, né, Juliene? Com certeza. Deixa eu trazer, uma pessoa não quis se expor e ela disse o seguinte: mas e no caso, quando o pai pega o filho e fica bebendo? Como que ela fica? Porque ela fica naquela situação, ela não quer que a criança acompanhe esse tipo, né? O pai nesse tipo de situação assim, fica complicado. Então, e aí nesse caso, precisa da noção do pai, da responsabilidade, do bom senso desse pai, né? Então, ele precisa ter noção de que ele não está com a criança, né? Às vezes busca criança, mas está lá bebendo, não está dando atenção para a criança. E aí pode acontecer, ou pode caber da mãe e conversar com esse pai e falar: olha, não estou gostando dessa postura, né? Isso não está legal, e ressaltar como que isso influencia a criança, né? Porque a criança está lá com o pai, mas ela também está se sentindo rejeitada, né? Ela não está tendo atenção dos pais, do pai no caso, né? Então, assim, acontece, por exemplo, do pai pega a criança e aí deixa com a avó, com o tio, vai sair, também não está com a criança, né? Então, às vezes, Mônica, a criança fica uma semana sem ver o pai, ou mais do que isso, né? E aí chega lá, quer ver o pai, quer passear, quer ficar um tempo com ele, né? Conversar, brincar, e aí não, o pai não dá atenção para a criança. Então, o pai precisa ter um bom senso nessa hora também, né? Deixa eu trazer mais uma pergunta de uma amiga nossa lá do Carmo do Paranaíba. A filha tem 12 anos. Nesse tempo, 10 anos, ela foi esquecida pelo pai. Ele compra material escolar para ela no final do ano e só. No Dia dos Pais desse ano, ela tentou uma aproximação, mas ele desfez do presente que ela deu para ele. O que ela faz? Eu vou preservar seu nome, tá bom? Olha, para você ver, né? É uma questão, tem sido muito comum, infelizmente, né? Os pais não ligam para as crianças até uma certa idade e de repente não quer saber e tudo mais. Então, assim, já que o pai não está disposto, talvez não seja ideal ficar tentando a aproximação, porque quanto mais a mãe tentar, mais a criança vai ser rejeitada pelo pai. E ela já tem um pouco disso, né? A criança, de não conviver todo esse tempo com o pai, mesmo que ninguém fale para ela, mas ela percebe as coisas. A criança não é boba, né? Então, mesmo essa que já está aí na fase, entrando na adolescência, 12 anos, então já entende muita coisa, né? Então, o pai não quer, né, dar atenção. Talvez ficar levando, ficar insistindo para que ela vá, ficar insistindo para que ela faça alguma coisa, ela só vai receber mais rejeição. E aí, no caso, a filha procurou. Então, deixa pra lá? Foi a filha que comprou o presente? Ah, sim, entendi. Achei que era a mãe que tinha comprado. A filha que tentou. A filha que tentou. Então, o ideal é conversar com a filha, né? E assim, é difícil essa situação para a mãe, né? Porque como que a gente vai explicar, né, para o filho que o pai não quer, né? Mas talvez também levar para uma orientação de pais, levar para terapia, para a criança poder entender isso, que não é uma coisa com a criança, é uma coisa com o pai, é um problema do pai, e isso tem que ficar bem claro na cabeça dessa adolescente, né? Então, da mãe falar para ela: filha, o problema não está em você, né? O problema está no pai, que não quer dar essa atenção, porque seria obrigação dele, né, dar atenção. Então, deixar claro para a criança não achar que o defeito está nela, não achar que o problema está com ela. Né? E essa coisa também de não jogar contra, mas de expor a realidade, que há uma diferença nisso, né, Juliene? Isso, sim, há uma diferença. Não, ali a gente não está inventando coisas, né? A mãe não vai estar inventando. Exatamente. A mãe vai estar falando a realidade, querendo ou não, a mãe precisa cuidar disso, né? A mãe fica preocupada, a mãe fica triste. Então, ela tem que conversar com essa filha. Eu acho que, assim, a conversa nessa idade, né, que já está com 12 anos, que já começa a entender, é muito importante. Muito importante. Tudo às claras, e mostrar também, Mônica, que se o pai não quer, tem outras pessoas na família que amam. Então, valorizar essas pessoas, né? O pai não agradou do presente, então vamos comprar um presente para a avó? Vamos comprar um presente para o irmão?
porque esses são as pessoas ali que acolhem, que estão junto, que amam. Então, a criança, essa adolescente, precisa sentir que outras pessoas amam ela. Não vai substituir o amor do pai, mas também não vai fazer ela sentir que está sozinha no mundo. Muito bem. Deixa eu trazer a pergunta do José. E quando o enteado fica rebelde pela falta de presença do pai, como que esse, vou utilizar a palavra padrasto, como que ele pode agir nesse caso? O padrasto lidar com a criança que está rebelde porque o pai não vem. Não vem, Entendi. Depende da idade, né? Aí ele não colocou a idade da criança. Não colocou. Porque se for um pouco mais velho, também entrando na adolescência, dá para ter o diálogo. Agora, se for ainda na infância, é tentar cativar, né? É tentar brincar, é tentar ficar mais próximo, né? Tentar, assim, isso é o tempo também, né? Leva tempo, assim, para a criança acostumar com uma outra figura paterna dentro de casa, né? Mas tem que ter paciência, tem que ter carinho, tentar cativar essa criança, né? Com coisas que gosta e tudo mais. Se for adolescente ou, né, um pouco mais velho, aí é conversar mesmo, da mesma forma, tentar cativar e ele está contando aqui que ele tem 15 anos, então já está naquela fase de conversar. Isso. Mesmo, e aí, né? já começa a entender um pouco, né, a questão da separação. Então, o pai, o padrasto e a mãe devem conversar, né, com ele, falar, olha, né, houve uma separação, né, não é por isso que vai deixar de ser seu pai, mas agora tem uma outra pessoa que também precisa ser ajeitado. A gente sabe que 15 anos é a adolescência, aquela fase difícil, né, mas aí começa a ter um pouquinho, assim, da mãe poder dar um pouquinho de limite também, né, porque às vezes não aceita e maltrata, né, e aí tem que ter respeito das duas partes, tanto da parte do adolescente quanto da parte do padrasto. Para a gente fechar, conversar sempre, deixar as coisas claras e fazer com que essa criança participe no limite dela. Isso, exatamente. Quando a criança já começa a entender as coisas, é importante conversar, é importante expor, né, o que está acontecendo, a realidade, não é inventar, não é simplesmente fazer intriguinha, né, mas é explicar. Quando falta amor de uma das partes, é importante quem está ali do lado demonstrar o amor, para a criança não achar que ninguém ama, né? Então a criança vai crescer assim, meu pai não me quis, meu pai, ou a mãe, né, pode acontecer, mas o outro não quis, o outro não me ama, mas aqui dentro de casa eu tenho quem me ama. Né? Então, os de casa tem que dar amor, tem que dar atenção, né? Tem que dar carinho para a criança se sentir bem, né? Se sentir amada. Evoluir no amor, né? Isso Eu acho que a gente está precisando disso, né, Juliene? Juliene? É isso que falta, é mais amor. É verdade. Eu conversei com a Juliene Pimenta, que é psicóloga, trazendo para a gente esse tema tão importante, para que a gente possa refletir. A rejeição da criança. Obrigada, viu, Ju? Volte sempre. Por nada. Viu? Boa semana.